Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal Rony Educação Política. Hoje eu vou falar de um projeto de lei que foi manchete em tudo que é jornal, que o Arthur Lira quer que seja votado a critério de urgência, que é um projeto que vai vai limitar as delações premiadas e colocar em sigilo. E eu vou explicar para vocês que esse projeto não é tão ruim não, tá? Na verdade, por questões ideológicas, as pessoas estão fazendo aí muito estradalhaço por causa disso. Primeiro, vocês sabem de quem é esse projeto? Esse projeto é do PT. Esse projeto é de 2016, de um deputado do PT, acho que é Valdir alguma coisa o nome dele. Foi ele que criou esse projeto. E o que diz o projeto? O projeto diz que preso condenado por corrupção não pode mais fazer delação premiada, e ele quer que essas delações fiquem privadas, sem que a imprensa tenha acesso, com sigilo. Por quê, pessoal? Porque na época da Lava Jato, em 2016, inclusive foi o ano do impeachment da Dilma, o Lula, quando ele foi preso, teve muitas delações que fizeram contra o Lula sendo falsas. A delação premiada, ironicamente, ela foi criada pelo governo Dilma, tá? Foi ela que sancionou essa lei. Porque o objetivo era simples, você prendia um criminoso, se ele ajudasse a entregar outros criminosos ou o resto da quadrilha, ele conseguia progressão de pena, ou uma diminuição de pena, algum benefício na pena dele. Ou seja, ele ia ser menos penalizado porque ele colaborou com a justiça. Na prática, é maravilhoso essa lei. Mas na teoria não é assim que funciona, pessoal. Porque às vezes o cara está preso, aí para tentar ter algum benefício, uma progressão de pena, ele cagueta alguém que é inocente, só para ele tentar se livrar. E isso aconteceu com o Lula. Quando o Lula estava sendo acusado, né, de corrupção, naquela época toda da Lava Jato, não é o Zé Dirceu, é o Antônio Palocci, que era o ex-tesoureiro do PT, o Antônio Palocci fez uma delação premiada acusando o Lula, e depois a própria Polícia Federal, na área técnica, comprovou que a delação dele era completamente falsa, era completamente impossível de ter acontecido aquilo. Por detalhes, por data, por coisas, citando que o Lula estava em lugares que ele estava até em evento público, coisas desse tipo. Eles falaram, isso aqui é completamente impossível ter acontecido. Mas o Palocci fez essa delação só para tentar se livrar da cadeia. Olha, eu vou delatar o Lula, aí eu reduzo minha pena aqui. E a Lava Jato, a gente sabe como foi conduzida pelo Sérgio Moro, né? O Moro deixava o camarada preso lá meses e meses, às vezes passava até de ano, sem julgamento nenhum, só para tentar forçar o psicológico daquele cara para ele querer fazer uma delação para poder sair. E no caso do Moro e do Dallagnol, a delação tinha que ser o Lula. Tanto que o Tony Garcia, aquele ex-deputado que foi preso pelo Moro, ele já falou isso. Ó, eles queriam que deletasse o Lula, não importa o que seja. O cara foi preso por corrupção, que nem lá o Marcelo Odebrecht, tinha que deletar o Lula, que aí eles aliviavam a pena, senão ele ficava na cadeia um bom tempo. Então, esse deputado do PT, ele percebeu isso, que isso aí eram abusos psicológicos que estavam acontecendo. Então ele criou esse projeto de lei para isso, que se o cara já foi condenado e preso, ele não pode mais fazer delação. Só se ele estiver em liberdade, sendo acusado ou sendo investigado, aí sim. Porque aí ele não teria motivos para fazer delação. Agora, se ele já foi preso, não. E é o que está acontecendo agora também, que os bolsonaristas querem usar essa lei do PT em benefício próprio. Porque eles tiveram dois tipos de delação que prejudicaram eles. Primeiro foi a delação do Rony Lessa, que delatou os irmãos Brazão no caso da Marielle. E os bolsonaristas estão apavorados, né? Porque eles têm ligações próximas com o Brazão. O Flávio Bolsonaro tem N ligações com esse Brazão. Eles iam construir até condomínio junto, de milícia lá no Rio de Janeiro. Então a família dele é próxima. Tanto que quando a Marielle foi assassinada, né? O Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro e tinha várias ligações da casa de um para o outro. Então eles são próximos. Então eles querem usar isso daí para tentar invalidar a delação do Rony Lessa sobre o Brazão. E também tem a delação do Mauro Cid, né, que deixou o Bolsonaro apavorado, que o Mauro Cid caguetou tudo. A Polícia Federal já sabe que o Bolsonaro é o cabeça dos esquemas, era ele que autorizava a vender as joias, ele que queria roubar, ele que queria ganhar dinheiro. Então eles querem de alguma forma tentar eliminar isso. Ah, Ronaldo, mas então se essa lei foi aprovada, Ronaldo, quer dizer então que o Bolsonaro não vai ser preso? Não, não é bem assim não que funciona, pessoal, por dois motivos. Primeiro que a lei ela não é retroativa. Lei de prescrição penal, ou seja, de penalizar alguém por um crime, ela não é retroativa. Ela só vale a partir do momento que ela foi criada. Essas delações, como a do Rony Lessa ou do Mauro Cid, já foram validadas por um juiz, então agora não pode ser anulada. Inclusive na lei de delação premiada, quando foi sancionada pela Dilma, tinha um critério lá que a delação tinha que ser validada por um juiz, porque o delator tinha que apresentar evidências e provas daquilo que ele estava falando. Só que no caso do Palocci, não, ele não apresentou nenhuma prova, nenhuma evidência e foi validada por um juiz, o Sérgio Moro. Vocês notaram como era só para prender o Lula mesmo? Mesmo sem prova nem nada, ele validou. E agora o segundo ponto, pessoal, é que o Bolsonaro, a delação do Cid é só uma cerejinha no bolo de tanto de prova que a Polícia Federal tem contra o Bolsonaro. Isso aí já saiu uma matéria um tempo atrás, de um diretor da Polícia Federal, perdão, ando com a boca machucada. Saiu uma entrevista um tempo atrás, de um desses diretores da Polícia Federal, que ele falou que nem precisaria da delação do Mauro Cid. Tanto que quando o Mauro Cid, alguém vazou aquele áudio dele falando merda, né? Ah, eles queriam me pressionar para acusar, já tinham tudo na mão, não sei o quê.
A Polícia Federal mesmo queria invalidar a delação dele. Ó, vamos invalidar a delação desse cara, porque a gente não precisa da delação dele para chegar ao Bolsonaro. O tanto de provas, elementos que tem, já é o bastante para chegar no Bolsonaro. Então, mesmo se essa lei for aprovada, e mesmo se eles conseguirem fazer um malabarismo para fazer ela ser retroativa, para tentar livrar o Bolsonaro, não adianta, eles têm prova. Pode tirar a delação do inquérito, do processo, que dá para condenar ele numa boa, porque tem provas e mais provas de que ele praticou, sim, crimes e que ele era o cabeça do crime. Até porque é meio óbvio, né, pessoal? O Mauro Cid era só um ajudante de ordens, né? Ele ia fazer as coisas a mando de quem? Dele mesmo? Ele ia planejar um golpe de Estado para quem? Um golpe surpresa para Bolsonaro? Bolsonaro ia voltar dos Estados Unidos? Surpresa! Tiramos o Lula e botamos você no poder. Ô, pessoal, eu não sabia, tô emocionado, valeu. Tem que ser muito ingênuo e idiota para acreditar nisso, né, pessoal? É claro que o Bolsonaro sabia de tudo. Falsificação de cartão de vacina, venda de joias, planejamento de golpe de Estado, dentre os outros milhares de crimes que esse bosta cometeu no Brasil. Enfim, para finalizar o vídeo, a lei é boa, tá, pessoal? Então, antes de vocês saírem criticando aí só porque é o Arthur Lira que está botando urgência, tal, e os bolsonaristas, lembrem que a lei foi criada pelo PT e justamente para evitar uma nova Lava Jato, que nem o Sérgio Moro fez. Porque aí bota-se criminoso na cadeia, aí você quer pegar um político e você obriga aqueles criminosos a delatar o político, mesmo sem prova nem coisa nenhuma, e no final aquele político acaba sendo preso e sendo taxado como ladrão, como o Lula é até hoje. Então eu acho muito boa essa lei. Só a questão do sigilo que eu acho desnecessário. Não tem por que ter sigilo. O objetivo desse deputado do PT era para evitar que a opinião pública se voltasse contra, né, que nem aconteceu com o Lula. Porque a Lava Jato foi um show midiático na imprensa, Globo, todo mundo mostrando o tempo todo. Mas eu não sei se é necessário. Aí comente aí vocês o que vocês acham. Vocês acham que é uma boa essa lei? Vocês acham que a delação premiada tem que ter esse limitezinho para evitar essas palhaçadas que a gente vê no Brasil? Comente aí o que vocês acharam. Quem gostou do vídeo, dá um like, tá? Que isso ajuda o canal. Ativa o bendito sininho, tá? Que o YouTube tá bugado ultimamente. Ele só notifica quem ativa o sininho. Às vezes nem quem ativou o sininho, tá? Então é um jeito de tentar quebrar esse bug. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.